viram? As crianças já chegaram! Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos! Que Deus os abençoe! Mas hoje eu queria fazer uma conversinha aqui com vocês. O que, tia Sara? Se Deus fosse falar com você assim, tia Silvana, tia Lulu, vocês podem me fazer um pedido e eu vou dar a vocês isso que vocês me solicitaram. O que você ia pedir a Deus, tia Silvana? Eu acho que eu ia pedir a Deus uma coisa que todo mundo tá querendo, tia Sara. O quê? Acabar com essa pandemia. Ai, com certeza, né? Porque a gente vai poder abraçar todo mundo, ficar bem Todo pertinho, mundo na igreja. Ai, que delícia! Não ia precisar ficar gravando, a gente ia poder estar aqui, ó, cara a cara. Mas e você, tia Lulu? Tia, eu ia pedir que eu tivesse na minha casa um rio de chocolate que não acabasse mais. Chocolate. Sim. Eu amo Ai, eu acho que eu ia lá na casa da tia Luana. Tia, mesmo com a pandemia, você ia ter que convidar a gente, porque a gente também ia querer esse rio de eu ia me chocolate. acabar de chocolate. Pois é, mas a palavra de Deus, ela fala uma coisa muito interessante. O que, tia Sara? Existiu um rei na Bíblia e ele pediu a Deus uma coisa muito importante. Coca-Cola. Não, não foi, tia. Foi... O que será? Pediu pra ir lá na Disneylândia. Não, tia Pediu um irmãozinho. Não, tia Lulu. Vocês não sabem o que esse rei pediu. Tá bom, calma. Calma que a gente vai contar essa história para as crianças. Só que antes da gente contar essa história, a gente vai chamar o tio Rick e a tia Silvana para cantarem uma canção. Tá bom? Aguarda aí um pouquinho, hein, criança. Apareceu pra Salomão e disse: pede agora o que você quiser. E aí Salomão não pediu fama ou dinheiro, pediu sabedoria pra fazer tudo direito. E aí se fosse você, escolher. E aí, sabedoria é escolher o melhor caminho, fazer a vontade de Deus cada minutinho. Ela vem de Deus, não posso ter sozinho. O que você vai pedir? Eu quero agora ouvir. E aí, se você passar o dia assistindo TV, sua mãe diz: ó, meu filho, agora vai ler. E aí, se o seu amigo te fez algo mal, você acha que revidar é normal? E aí, com alguém da sua sala, você se junta a eles ou faz a sua parte? E aí, se os seus pais pedem algo que você discorda, você os obedece ou você os ignora? E aí, sabedoria é escolher o melhor caminho, fazer a vontade de Deus cada minutinho. Ela vem de Deus, não posso ter sozinho. O que você vai pedir? Eu quero agora ouvir. E aí, sabedoria! Sim, sabedoria. Sabedoria! É, sabedoria. E aí? Crianças, hoje vocês vão conhecer a história de um rei. Como a gente falou lá no comecinho, foi a história de um rei que pediu a Deus algo muito importante. Só que antes disso, a gente precisa lembrar um pouquinho só da lição que a tia Silvana deu na semana passada. Vocês estão lembrando
lembrados do rei Davi? Aquele rei pequenininho que enfrentou o gigante Golias e derrotou aquele gigante? Pois é, esse rei pequenininho, ele se casou, teve filhos, e um dos seus filhos foi o rei Salomão. Davi, ele estava ficando muito velho mesmo. E aí ele percebeu que ele precisava ter um sucessor. Ele precisava deixar alguém suceder o seu trono. Então, ele decidiu que Salomão seria o rei que ia governar todo aquele povo depois que ele morresse. Quando Davi estava próximo de morrer, bem velhinho mesmo, ele chamou Salomão e falou com ele algumas coisas muito importantes. Lá em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 2, a palavra de Deus nos diz o conselho que Davi deu ao seu filho Salomão. Ele disse: seja corajoso, faça aquilo que Deus mandar, obedeça todas as suas leis. Davi deu um conselho muito importante para Salomão. Ele era pequenino quando ele foi governar a sua cidade. E ele precisava de ter sabedoria, ele precisava entender a vontade do Senhor para saber como ele ia governar toda aquela cidade. E aí, numa noite, ele estava dormindo e o Senhor falou com ele num sonho. Deus falou com Salomão num sonho, assim como ele fala comigo e com você, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, o Senhor falou com Salomão. Mesmo ele sendo muito pequenininho, Deus disse a ele num sonho e perguntou a ele o que ele gostaria de ganhar, o que ele gostaria de ter, e com isso Deus ia dar a ele aquilo que ele tinha pedido. Mas aí, o que será que Salomão pediu? Se fosse você hoje, o que você ia pedir a Deus? Será que você ia pedir para ter mais dinheiro? Ou talvez você ia pedir ao Senhor um carro novo? Ou talvez você, que é um filho único, ia pedir a Deus para que Ele te desse um irmão? Talvez você ia pedir a Ele um brinquedo novo? Ou como a tia Silvana falou lá no comecinho da nossa lição, que pedisse a Deus para que essa pandemia acabasse e a gente pudesse novamente se abraçar, estar um junto com o outro. A gente fica pensando em várias coisas que Salomão poderia pedir. Por ser pequeno, ele poderia ter pedido um brinquedo, ou talvez ele poderia ter pedido, sei lá, que ele tivesse a família dele mais próxima, ou talvez até mesmo pedido a Deus para que não tivesse levado o rei Davi, porque ele era muito pequeno para poder governar toda aquela cidade. Mas Salomão, ele era tão esperto, ele era tão sábio, que ele pediu a Deus sabedoria. Isso mesmo, Salomão pediu a Deus sabedoria. Ele disse a Deus: Deus, eu quero ser sábio. E eu quero ser sábio porque eu sei que para eu governar toda essa cidade, eu tenho que ter a sabedoria vinda dos céus. Porque se eu não tiver essa sabedoria vinda do Senhor, eu não vou saber discernir o bem e o mal. Quando alguém fizer alguma coisa, eu não vou saber discernir se aquilo foi bom ou se aquilo foi ruim. Mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, se eu tiver essa sabedoria vinda dos céus, eu vou saber governar a minha cidade. E eu vou saber ser um bom rei. E foi isso que Salomão pediu ao Senhor. Ele pediu sabedoria. O rei Salomão, esse menininho aqui, ó, bem pequenininho, lá em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus diz o seguinte. É um versículo muito importante, porque ela fala exatamente aquilo que o Salomão pediu ao Senhor. Dá-me sabedoria para que eu possa conduzir bem o teu povo. Vamos repetir? 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Dá-me sabedoria para que eu possa conduzir bem o teu povo. E aí, depois de ele ter ganhado essa sabedoria, uma hora ou outra, ele ia precisar ser sábio. Ele ia precisar governar o seu povo. Mas chegou o grande dia de Salomão saber governar o seu povo. Vocês sabem por quê? Vem comigo que eu vou contar para vocês. Naquela cidade, lá onde Salomão vivia, existiam
2 mulheres. Isso mesmo, 2 mulheres. E cada uma delas tinha um filho. A palavra de Deus não fala qual era o nome dessas mulheres, mas ele disse que cada uma delas tinha o seu filho. E aí, em uma noite, elas estavam dormindo no mesmo quarto, quando uma dessas mulheres percebeu que o seu filho, havia falecido. E aí, mais do que depressa, sabe o que ela fez? Ela foi até o lado da outra mulher e ela trocou, isso mesmo, ela trocou o seu bebê. Ela pegou o seu bebê que estava morto e deu para aquela moça e ficou com o bebê que estava vivo. E dormiu tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E aí, quando aquela mulher que havia tido o seu bebê trocado acordou pela manhã, ela percebeu que tinha algo de errado. Ela olhou para aquela criança e ela viu que aquela criança não era dela. Ela deve ter pensado assim, meu Deus, mas eu não dormi com essa criança, esse não é o meu filho. Mais do que depressa, ela começou a brigar com aquela mulher e falar, esse filho não é meu, esse filho é seu, o meu filho estava aqui comigo, eu dormi, não foi com essa criança, esse não é o meu filho. E elas brigavam tanto, mas elas brigavam tanto, que elas precisaram ir até perto do rei Salomão para ver se o rei Salomão ajudava elas a resolver esse problema. Só que uma daquelas mulheres estava feliz, porque ela tinha trocado o seu filho, o filho que estava morto já não era dela mais, ela achava que ela era sábia, mas infelizmente ela não era. E aí Salomão precisou usar da sua sabedoria. Salomão precisou entender o discernimento que Deus havia dado a ele. Aquelas mulheres, quando chegaram perto de Salomão, elas conversavam tanto, elas falavam tanto, que ele não conseguia entender o que cada uma estava falando. E aí ele precisou chamar um soldado. Isso mesmo, ele chamou um soldado e disse assim para aquele soldado, você vai pegar aquela criança e vai cortar aquela criança ao meio. Gente, vocês acham mesmo que Salomão, com toda a sabedoria que veio dos céus, ele ia querer maltratar aquela criança? Vocês acham mesmo que Salomão ia deixar que aquele soldado cortasse aquela criança ao meio para entregar metade para uma mulher e metade para outra? Não era esse o desejo do coração de Salomão. Não era esse o desejo que Deus havia colocado no coração de Salomão. Só que ele entendeu que se ele fizesse isso, ele ia descobrir exatamente quem era aquela mulher e quem era o filho daquela mulher. Salomão pediu ao servo, ao soldado, que cortasse aquela criança, e aí aquela mãe que havia tido o seu filho trocado, ela se sentiu tão triste, mas ela se sentiu tão triste que ela preferiu que o seu filho continuasse nos braços daquela outra mãe ao ver aquela criança cortada ao meio. Ela disse ao rei Salomão, não rei, por favor, eu prefiro ficar sem o meu filho, mas eu prefiro que ele fique com aquela moça do que ter ele cortado ao meio e nunca mais poder vê-lo. Ela entregou o seu bem mais precioso. Ela disse ao rei que ela não se importaria em ter o seu filho na mão daquela outra mulher, porque o que ela queria era poder vê-lo crescer, mesmo longe dos seus braços. Com isso tudo, o rei Salomão, ele entendeu que a sabedoria vinda dos céus serviu para que ele entendesse qual era a verdadeira mãe. Ele entendeu qual era a verdadeira mãe daquela criança. E sabem o que Salomão fez? Salomão pegou aquela criança, tirou dos braços daquela mãe que se diz ser esperta e entregou para a mãe verdadeira. Ele entregou aquela criança porque ele sabia que ele era sábio o suficiente para entender que ela era a mãe daquela criança. Salomão, ele teve a sabedoria que veio dos céus.
Deus deu a ele a sabedoria para entender e discernir o que era o certo do que era errado. Sabedoria, vocês sabem o que é sabedoria? Sabedoria é uma coisa muito importante. Sabedoria é entender e compreender a palavra de Deus. E foi essa sabedoria que o rei Salomão teve. E é essa sabedoria que nessa noite eu gostaria de convidar você a ter. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e você pedisse a Deus para que Ele te desse sabedoria. Eu gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos, se possível, que você chame o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, seja quem for que estiver na sua casa, que nesse momento dê as mãos a você, sente por um minutinho que seja e ore ao Senhor. Eu vou convidar você nessa noite a fazer uma oração pedindo a Deus para que Ele dê a você sabedoria. Sabedoria sabe para quê? Para você entender que mesmo em tempo de pandemia, é tempo de você estar na casa do Senhor. Sabedoria para você entender que mesmo em tempo de pandemia, mesmo a gente não podendo abraçar um ao outro, ou beijar um ao outro, ficar do ladinho um ao outro, é tempo da gente estar na casa do Senhor e congregar com o Senhor. Porque se a gente não vier à casa do Senhor, como a gente vai compreender a palavra dele? Se a gente não vier à casa do nosso Deus, como a gente vai entender essa sabedoria que vem dos céus? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos pedir a Deus para que Ele nos dê essa sabedoria, para que a gente venha entender qual é a vontade dEle? Vamos lá? Senhor Deus, nessa noite eu gostaria de pedir ao Senhor. Eu gostaria de ter um pedido, Deus, nessa noite, e pedir ao Senhor para que o Senhor desse a cada um de nós, Pai, a Tua sabedoria. A sabedoria que vem dos altos dos céus. Eu queria pedir ao Senhor, Pai, para que assim como o rei Salomão foi sábio e soube discernir, Pai, a verdadeira mãe daquela história, que hoje o Senhor venha dar a cada um de nós essa sabedoria, para que a gente venha entender e compreender a palavra do Senhor. Nos ajude a buscar a presença do Senhor, não importa a circunstância que a gente venha passar, mas que a gente venha entender que se a gente não buscar a presença do Senhor, a gente não vai conseguir ser sábio. Que o Senhor nos venha fazer a entender que se a gente não buscar a presença do Senhor, a gente não vai conseguir compreender quais são os sonhos do Senhor. Nos ajude a sonhar os sonhos que são do Senhor. E assim como o rei Salomão, a pedir ao Senhor aquilo que é vontade e que é agradável aos olhos do Senhor. Nessa noite, Pai, esse é o nosso desejo. Nos dê a sua sabedoria. Nos ajude a entender e a compreender a palavra do Senhor. É isso que hoje eu peço e assim eu oro. Amém. Crianças, como a gente já escutou a história de hoje, a gente vai gravar o nosso versículo da noite. E é um versículo bem pequenininho, porque ele se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 9. A palavra de Deus diz: dá-me sabedoria para que eu possa conduzir bem o teu povo. Vamos repetir? Dá-me sabedoria para que eu possa conduzir bem o teu povo. A tia Lulu vai ajudar a gente fazendo a parte das libras com esse versículo. E eu queria que você fizesse um vídeo, ou talvez que você tirasse alguma foto, gravasse mesmo você tentando fazer o versículo em forma de libras. E não esqueça de mandar pra gente, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus! Olá, crianças! Hoje nós vamos aprender a falar o versículo que a tia Sara ensinou. Vamos lá? O versículo é 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, não é verdade? E aí a gente vai aprender a fazer reis. Reis é assim, ó, mãozinha assim, ó. Reis, por que é assim duas vezes? Porque é rei, rei. Você faz duas vezes para ser reis, ó, reis. Primeiro, ó, número 1. Ou número 2, mas nesse caso é o número 1. Primeiro
Reis, capítulo 3, versículo 9. Vamos de novo? Ó, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. E o que diz? Diz: dá-me sabedoria para que eu possa conduzir o teu povo, né? E a gente vai falar isso em Libras como: eu quero, ó, quero, pode ser com uma mão ou com as duas, ó, quero sabedoria. É a mãozinha passando aqui e vindo aqui, ó. Sabedoria. Sabedoria. Pra quê? Pra conduzir, ó. Você vai pegar essa mãozinha e essa aqui vai levar pra frente, ó. Para conduzir o povo, ó, o pezinho. Você lembra do pezinho, ó? Pessoas, paz e polvo. Polvo é assim, uma corridinha com o P, ó. P. Vamos lá, então, ó. O povo, conduzir o povo de Deus. Ok? Então, vamos lá. Porque Salomão tá falando com Deus, então a gente vai falar dessa maneira o versículo, tá bom? Vamos lá? O capítulo, o versículo está 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, que diz: dá-me, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo, o povo de Deus, ok? Quero ver vocês fazendo e mandando vídeo pra gente com o versículo lá, com o certinho, ó, dá-me sabedoria, direitinho, com a tia Sara falando, não comigo falando, tá bom? Quero ver o vídeo de vocês aqui. Crianças, agora a gente vai aprender um Provérbios de Salomão para falar sobre os nossos dízimos e as ofertas. Na verdade, a gente já vem falando ele há muito tempo, mas como a gente aprendeu a história de Salomão, a gente vai recapitular que ele é um provérbio de Salomão. E lá em Provérbios 3, o versículo 9 e o versículo 10 nos diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Assim como o rei Salomão, ele usou a sabedoria que Deus tinha dado, ou seja, a primeira coisa que Deus deu a ele usou a sua sabedoria para discernir o que era o bom do que era ruim. Agora também é o momento da gente usar a sabedoria que Deus nos deu e lembrar que a gente precisa abençoar a igreja. A gente precisa depositar na igreja a nossa confiança. Seja com 5 centavos, com 10 centavos, não importa a quantia que você tem, mas a igreja ela depende da sua ajuda. Para a gente manter toda essa aparelhagem pronta, a gente precisa que vocês também contribuam com a gente. E aí aqui, ó, bem no cantinho, vai estar aparecendo o PicPay da nossa igreja. Isso mesmo. Você pode doar pelo PicPay, na verdade não é doar, é ofertar pelo PicPay da igreja, fazendo uma transferência bancária ou um depósito, e nunca se esquecendo de que aqueles que não sabem talvez usar a sua conta, pode fazer uma ligação e a gente vai até vocês. Que vocês não venham se esquecer dessa sabedoria que Deus deu a cada um de nós. E sempre lembrando de quando a gente honra o Senhor com as nossas primícias, tudo aquilo que vem depois, ou seja, Deus vai fazer prosperar. Amém? E aí, crianças? E agora é a nossa atividade, isso mesmo. A nossa atividade de hoje não vai ser tão simples como tem sido as nossas atividades não, ok? Eu vou precisar que você chame um adulto para te ajudar, ou uma pessoa mais velha. Se você souber ler, pode ser você mesmo, mas eu acho que vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Primeiro, você vai precisar da sua Bíblia. Isso mesmo, você tem Bíblia? É muito importante você ter uma Bíblia, isso mesmo. Às vezes a gente tem aquelas Bíblias que são cheias de desenho, não é verdade? Mas sabia que é muito importante você ter uma Bíblia mesmo, uma Bíblia igual a de adulto? Porque aí, na hora que a gente falar o versículo aqui, você vai encontrar na sua Bíblia. E logo você também vai aprender muito mais com ela, tá bom? Se você não tiver, pode pegar do seu pai, da sua mãe, da sua avó. E aí, com a ajuda deles, você vai abrir lá no livro de Provérbios. Isso mesmo,
O livro de Provérbios fica depois dos Salmos. É só você abrir no meio da sua Bíblia e ir um pouquinho para lá que você vai encontrar Provérbios, em qualquer parte do livro. E em uma folha, qualquer folha, você vai dividir essa folha em dois lados. Um lado vai ser do tolo e o outro do sábio. O que a gente vai fazer com isso? Você vai ler um versículo e aí no versículo você vai tirar uma lição dele. E aí nessa lição você vai pensar: o que seria tolo e o que seria sábio fazer nisso? Vamos fazer uns exemplos para a gente aprender. Agora eu vou... não vou depois cortar. É muito bom, né? Então, gente, eu quero ver vocês fazerem pelo menos 5 versículos, ok? Você manda ou a foto ou o vídeo de você ali, ó, decidindo qual que é tolo e qual que é sábio. E eu quero saber se você vai ficar mais sábio com essa lição. Vamos lá, crianças. A tia Luana vai fazer um exemplo para vocês. Ó, no Provérbios, capítulo 4... Deixa eu focar aqui, ó. Capítulo 4, versículo 1 diz: ouve, filhos, a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento. O que esse versículo quer dizer? Quer dizer que a gente tem que ouvir a voz do nosso pai. Então, o que é sábio fazer aqui? A gente vai escrever: ouvir a voz do pai. E o que não é sábio fazer? Não ouvir a voz do pai. Ignora a minha letra, hein, gente? Porque tá difícil. Ok? Vamos para o segundo versículo? Ó, pode ser qualquer versículo de Provérbios. Essa Bíblia é pequenininha, então a tia Luana tá passando de Provérbios. Mas vamos lá. Ó, capítulo 3, versículo 2, vamos lá. Porque eles aumentarão os teus dias... Ah, não, mas é uma continuação, então vamos lá, no versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. O que a gente entende daqui? A gente entende que a gente tem que guardar no nosso coração os mandamentos de Deus. Então vamos lá, o que é sábio fazer? É sábio guardar os mandamentos de Deus. Mandamentos de Deus. Olha, mandamentos de Deus. E o que não é sábio? Esquecer dos mandamentos. Se você não sabe escrever, você pode fazer isso com o papai e com a mamãe e eles escrevem. Seria interessante também você colocar do lado, assim, ó, aqui no meio, qual versículo que você pegou, ó. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Capítulo 4, versículo 1. Tá bom? E assim sucessivamente. Não vale pegar os versículos que a tia Luana pegou, tá bom? Eu quero ver o de vocês. Então, gente, eu quero ver vocês fazerem pelo menos 5 versículos, ok? Você manda ou a foto ou o vídeo de você ali, ó, decidindo qual que é tolo e qual que é sábio. E eu quero saber se você vai ficar mais sábio com essa lição.